Capítulo 261, abordando o navio dos ladrões. Desde aquele dia, Caim e seus Pokémon se tornaram a presença mais temida na ilha sem nome. Qualquer Pokémon selvagem que os visse fugiria instintivamente. O grupo de Bealtifley que permaneceu na ilha também percebeu o que Caim pretendia fazer. Portanto, eles imediatamente reuniram todos os Pokémon do grupo, impedindo que Caim forçasse a passagem. No entanto, como Caim residia na ilha dentro do território do grupo Bealtifley, quase como um inquilino, ele deixou para trás alguns Bealtife de um nível mais ou menos aceitável como sinal de gratidão pelos dias anteriores. Os Bealtife são bastante pacíficos e geralmente não provocam outros Pokémon. As disputas com Dustox eram iniciadas principalmente por este último, então Caim se sentia relativamente à vontade com o Bealtifle. Mesmo que alguém chegasse à ilha, geralmente não caçaria o Bealtife. Além disso, era necessário manter algumas forças defensivas na ilha, caso contrário, se o Pokémon marinho atacasse a ilha sem nome e sem defesa, não seria conveniente. Assim, Caim eliminou apenas cerca de metade do grupo Bealtife antes de parar. Após derrotar e capturar o líder deles, Caim prometeu não continuar eliminando o grupo. Naquela época, quase todos os Pokémon mais fortes da ilha já haviam sido derrotados e os níveis dos Pokémon de Caim haviam aumentado drasticamente. Ao mesmo tempo, Caim também obteve um grande número de cristais de energia com atributos, tanto pequenos quanto médios. Tudo isso aconteceu em apenas 5 dias e meio, e para o grupo Beltife levou um dia e meio. Então, por que Caim não deixou a ilha sem nome até o 8º dia? O que ele fez durante os 2 dias e meio restantes? Isso se relaciona ao trópio que agora estava sob Caim. Após o aumento de seu poder, o Pokémon ficou mais confiante e pediu a Caim que os levasse para desafiar o Tropius que quase os derrotou no início. Inicialmente, Caim mostrou-se um tanto relutante, visto que Tropius já havia alcançado o nível 40. Contudo, no fundo, Caim realmente queria derrotar aquele Trópio. Assim, durante os 2 dias restantes, Caim e seus Pokémon se envolveram em uma série de batalhas contra Tropius. Tropius, sendo um Pokémon do tipo Grama e Voador, é vulnerável a ataques dos tipos Voador, Venenoso, Pedra e Fogo e 4 vezes mais vulnerável a ataques do tipo Gelo. Assim, em termos de tipo, os Pokémon de Caim tinham uma certa vantagem. Mas a diferença de nível era significativa, mesmo com 5 Pokémon atacando juntos, eles não conseguiram derrotar o enorme Tropius. O primeiro desafio resultou em uma derrota completa para Caim. Se Slowpoke não tivesse usado o movimento teleporte para escapar rapidamente com o Pokémon, eles provavelmente teriam sofrido danos graves. Tropius é um Pokémon bondoso, especialmente o da ilha sem nome. Como nenhum Pokémon selvagem ousou desafiá-lo, seu caráter se tornou ainda mais gentil. Se Caim e sua equipe não tivessem atacado, ele simplesmente teria expulsado Slowpoke sem intenção de matá-lo. Mas isso deu a Slowpoke e aos outros uma oportunidade. Após a primeira derrota, eles não se desanimaram. Pelo contrário, graças à sua grande capacidade de recuperação, depois de se recuperarem, desafiaram Tropius novamente. O resultado foi óbvio, eles falharam novamente. Durante 2 dias e 2 noites inteiros, com breves pausas para comer e dormir, eles praticamente não pararam de lutar contra Tropius. Eles quase levaram Trópio à loucura. Slowpoke, Murkrow e os outros tinham Pokédocos de alta energia, leite de Miltann e as massagens e orientações de Caim. E o que Trópio tinha? Tropius possuía apenas um lago com alguma energia, o qual, embora tenha acelerado sua recuperação, não era tão eficiente quanto o que a equipe de Caim tinha. No segundo dia de batalhas com Trópio, a situação estava mais equilibrada. Eles se destacaram em resistência e recuperação e também aprenderam mais sobre os movimentos e o estilo de batalha de Tropius. Às vezes, eles usavam Tropius como alvo de treinamento, aplicando todos os tipos de golpes, dos mais dominados aos recém-aprendidos. Por fim, Tropius, exausto, quis descansar, mas Slowpoke e os outros não lhe deram essa chance. Eles forçaram um Pokémon de nível 40 a se esgotar completamente. Isso foi algo excepcional. No fim, Caim deixou claro que queria que Tropius se tornasse sua montaria voadora. A princípio, Caim pensou em capturá-lo como um Pokémon de combate, mas Tropius era muito resistente e não gostava de lutar, era pacífico e desinteressado em batalhas. Por fim, Caim tentou convencê-lo a se tornar sua montaria voadora. Mas Trópio não estava disposto. Preferiu ficar na ilha, desfrutando de sua paz. Então começou um longo período de persuasão.
Através da telepatia de Slowpoke, Caim conseguia entender facilmente os pensamentos de Tropius. Então, Caim e seus Pokémon começaram a descrever as paisagens espetaculares do mundo exterior às criaturas que nunca tinham visto, arranha-céus, carros e aviões. Embora Trópio demonstrasse alguma curiosidade, recusou-se firmemente a acompanhar Caim. Com Tropius, um Pokémon de temperamento calmo, Caim não podia usar táticas agressivas como fazia com Jarados. Do contrário, mesmo que o capturasse à força, Caim não ousaria voar com ele. Quem poderia garantir a segurança em tal situação? Um tanto desanimado, Caim preparou o último jantar para seus Pokémon à beira do lago. Ele planejava deixar a ilha sem nome no dia seguinte. Trópio permaneceria como guardião temporário da ilha. Mas, inesperadamente, quando o aroma da carne assada se espalhou, Trópio, intrigado, experimentou um pedaço e ficou imediatamente entusiasmado. Por ser um Pokémon herbívoro, seus dentes não lhe permitiam mastigar carne crua, mas com carne cozida era diferente, ele podia mastigá-la levemente e engoli-la diretamente. A técnica de torrefação de Caim era excelente e depois de experimentá-la uma vez, Tropius quis mais. Ao verem isso, Caim e seus Pokémon entenderam rapidamente. Eles começaram a contar a Tropius sobre todas as iguarias do mundo exterior e prometeram que, se ele concordasse em ser a montaria voadora de Caim, o levariam para experimentar toda a comida do mundo Pokémon. Então, Trópio sentiu-se tentado. Com a carne assada como isca, Trópio, que inicialmente estava decidido, acabou cedendo à tentação da comida. Finalmente, concordou em ser o Pokémon de Caim e prometeu levá-lo em seus voos, mas pediu a Caim que não o envolvesse em batalhas a menos que fosse absolutamente necessário, pois não gostava delas. Caim sorriu e aceitou. Após embarcar no navio dos ladrões, para onde ele poderia escapar. Capítulo 262. O crescimento dos Pokémon. Foi assim que chegamos à cena anterior, onde Tropius carregava Caim, seguindo a direção indicada no mapa náutico, em direção à região de Oen. É claro que toda a viagem não poderia ser concluída em um único voo, então eles fizeram várias paradas em pequenas ilhas. Contudo, Caim estava de bom humor, embora suas roupas estivessem esfarrapadas. Seu ânimo era excelente. As conquistas dessa época foram tão grandes que até ele ficou um pouco surpreso. Inicialmente, ele só queria encontrar um lugar para ficar temporariamente, mas não esperava encontrar uma ilha com um grande segredo em meio a inúmeras ilhas no vasto oceano. Depois disso, Caim poderia parar em algumas outras ilhas por um tempo, para ver se teria a mesma sorte novamente. No entanto, isso só poderia ser considerado uma tentativa, em geral, era muito improvável. Agora faltam cerca de 20 dias para o teste final. Com a minha força atual, mesmo que eu não fique em primeiro lugar, pelo menos não terei problemas para sobreviver, disse Caim com um sorriso aliviado do grande peso que carregava na mente. Após deixar a ilha sem nome, ele capturou um Tropius de nível 40. Embora seu potencial fosse apenas verde claro, sua força era formidável. Embora tivesse prometido não envolvê-lo em batalhas comuns, Caim estava confiante de que, em uma situação crítica, Trópio estaria disposto a lutar. No entanto, esses eram fatores incontroláveis. O mais importante era o aumento de nível de Slowpoke e Murkrow. Em 8 dias, Murkrow subiu do nível 26 para o 30, completando um aumento de 4 níveis, o que representou um grande avanço. Afinal, as 4 tribos principais da ilha eram compostas por Pokémon do tipo inseto ou grama. Como Murkrow era do tipo voador, ele tinha uma grande vantagem de tipo, então seu crescimento foi considerável. Embora não tenha aprendido nenhum movimento básico novo, seu aumento de poder não se limitou apenas aos movimentos. Por exemplo, seu aparelho de musculação estava agora ajustado para o máximo, com um peso de 30 kg. Se quisesse aumentar ainda mais o peso, teria que trocar de equipamento. Mesmo a melhoria desse único Pokémon seria suficiente para que Caíno ultrapassasse a patente de recruta da equipe Rocket e alcançasse o nível de capitão, embora um dos mais fracos dessa categoria. Normalmente, um capitão tem autoridade para ter 5 soldados rasos como subordinados, mas, por enquanto, Caim não tem essa possibilidade. Talvez ele tenha que esperar até que o teste final termine. Entre os principais Pokémon de batalha de Caim, o mais forte ainda é Slowpoke. Agora, Slowpoke está no nível 32 e aprendeu os golpes básicos, Pulso d'Água e Cabeçada Zen. O primeiro é um golpe especial do tipo Água, mais poderoso que o golpe Jato d'Água, enquanto o segundo é um golpe físico do tipo Psíquico que requer combate corpo a corpo. O golpe Cabeçada Zen tem o mesmo poder que o golpe Psychoke, mas seu efeito e forma de ataque são diferentes.
Se não fosse pelo fato de que, entre os outros Pokémon, os golpes do tipo psíquico e água não tinham tanta vantagem, o nível do Slowpoke poderia ser ainda maior. Haunter não subiu tanto de nível quanto Murkrow, passando do nível 26 para o 29. Isso ocorre porque precisa ficar perto de Caim para se proteger e raramente ataca, a menos que seja necessário. Ainda assim, conseguiu subir de nível 3 vezes. Um dos motivos é a sua vantagem de ser do tipo veneno, o que lhe permite desempenhar um papel mais importante. Além disso, após finalmente absorver todos os gases tóxicos, Haunter estabilizou seu potencial em uma cor azul clara, tornando-se o terceiro Pokémon de Caim a atingir essa qualidade. A grande quantidade de energia contida nos gases tóxicos também foi um fator crucial para o seu sucesso em subir de nível 3 vezes. Depois temos Miltank, que é usada principalmente como um Pokémon de suporte. Ela não participou de muitas batalhas reais, então seu nível aumentou apenas um pouco, de 23 para 25. No entanto, como um Pokémon de suporte e cura, esse nível é suficiente. Afinal, na Ilha Sem Nome, quem realmente cuidou dos Pokémon e ajudou Caim foi Miltan. O nível de Sneasel também chegou a 30 e, no nível 28, ele aprendeu com sucesso o movimento Beachup, um dos movimentos essenciais para derrotar Tropius, juntamente com o veneno de Haunter. O movimento Beachup permite que todos os Pokémon aliados ataquem simultaneamente. Quanto mais Pokémon na equipe, mais ataques serão realizados. Assim, Sneasel desempenhou um papel crucial na derrota de Tropius. Claro, não se trata apenas dos movimentos aprendidos, a evolução do nível também é evidente. Como enfrentavam muitos Pokémon do tipo Grama, os golpes do tipo Gelo de Sneasel causavam o dobro de dano a Pokémon do tipo Grama, especialmente contra Tropius, onde o dano era 4 vezes maior. Portanto, a habilidade de Sneasel com golpes do tipo Gelo melhorou rapidamente. Como já possuía grande talento para golpes do tipo Gelo, finalmente dominou todos os golpes desse tipo que conhecia, e Caine já está considerando procurar novos golpes desse tipo para ele. Dentre todos os Pokémon de Caim, o que mais evoluiu foi Skorupi, já que começou em um nível relativamente baixo, o que lhe deu mais espaço para crescer. Por ser um Pokémon do tipo Inseto e Veneno, Skorupi tinha uma grande vantagem contra Pokémon do tipo Grama, então, durante a eliminação dos grupos de Shroomish e Shiftry, ele lutou mais do que qualquer outro. É claro que Caim não deixou Skorupi lutar contra Pokémon selvagens que estivessem muito acima do seu nível. Skorupi não é burro. Ele sempre escolhia Pokémon cujo nível não fosse muito diferente do seu, com uma diferença de no máximo 3 ou 4 níveis, aproveitando seu potencial. Além disso, os outros Pokémon também o apoiaram estrategicamente, deixando Pokémon selvagens mais fracos para ele eliminar. Como resultado, o nível de Skorupi aumentou rapidamente de 17 para 22, representando um aumento de 5 níveis. No entanto, devido a esse rápido crescimento, seu autocontrole diminuiu novamente e, se não for treinado por um período prolongado, poderá apresentar problemas de estabilidade em seu desenvolvimento. De forma geral, todos os Pokémon principais de Caim tiveram um grande aumento de nível. Com sua força atual, Caim não é mais o mais fraco entre os capitães da equipe Rocket. Afinal, nem todos os capitães possuem tantos Pokémon com qualidades tão excepcionais. Alguns capitães chegam a ter Pokémon com cores amarelas ou até mesmo amarelo escuras. Quanto mais elevado o nível, mais evidente é a diferença de qualidades. Se eles lutassem em uma batalha sem restrições contra Caim, ele provavelmente os derrotaria facilmente. A experiência de combate de um instrutor quase de elite e a existência de seu sistema não são meros enfeites. Capítulo 263 Treinador de Pokémon do tipo Dragão. Caim, na Ilha Sem Nome, havia obtido um total de 16 cristais de energia de tamanho médio, aproximadamente do tamanho de um punho, e um ligeiramente menor, com cerca de metade do tamanho de um punho, juntamente com um total de 345 pequenos cristais de energia de diferentes atributos. Entre eles, havia 95 cristais de energia do tipo inseto e 66 do tipo veneno. Esses pequenos cristais de energia eram especialmente úteis para Skorupi, já que ele tinha um nível mais baixo no momento. Caim estava sentado nas costas de Trópio, apreciando a brisa do mar que assobiava ao seu redor, sentindo-se mais leve e relaxado. De repente, movido por um impulso lúdico, Caim pegou a Pokébola dos seus Gyarados e a jogou direto na água. Um Pokémon de grande porte apareceu na superfície do oceano. Roar. Ao emergir, Gyarados percebeu que estava no meio do vasto oceano, sem nenhum outro Pokémon ou lugar para pousar por perto.
Até mesmo aquele humano que sempre o assustava havia desaparecido, e imediatamente seu orgulho masculino reacendeu, rugindo incessantemente. Vejo que você está se sentindo bastante à vontade, não é? O rugido de Jarados cessou imediatamente e seus grandes olhos começaram a se mover nervosamente ao redor. O fato de ele ser violento por natureza não significava que ele fosse estúpido. Num instante, uma grande sombra o envolveu. Jarados olhou para cima e viu uma figura bloqueando o solo. A sombra aproximou-se lentamente e uma figura humana apareceu em seu campo de visão. Tópio, seguindo as ordens de Caim, desceu suavemente até flutuar sobre a água. Caim estava de pé sobre as costas de Trópio, olhando para ele sem expressão. De repente, Jarados sentiu que o sol no céu havia perdido todo o seu calor e que ele estava submerso em águas geladas. Principalmente quando viu o Tropio sob os pés de Caim. Embora nunca tivesse visto um Tropius antes, ele podia sentir o sangue de dragão dentro dele, não mais fraco que o seu próprio. Na verdade, a concentração desse sangue parecia ainda maior. Mais importante ainda, a aura e a pressão de Tropius eram muito mais fortes que as dele. Ele imediatamente entendeu que aquilo era uma supressão de nível. Gerados ficou atordoado. Passaram-se apenas alguns dias e esse humano assustador já havia capturado um Pokémon tão poderoso? Como isso era possível? Tropius inclinou ligeiramente a cabeça, lançando um olhar para Jarados. Imediatamente, as escamas de Jarados se eriçaram de medo. Ele sentiu uma ameaça mortal. Ao contrário da ameaça que sentia em relação a Caim, que se baseava em métodos cruéis, a de Trópio era uma pura pressão de poder. Isso foi algo que Slowpoke transmitiu a Tropius por telepatia, pedindo-lhe que participasse dessa apresentação. Inicialmente, Tropius não tinha interesse nessas coisas. Apesar de ser um pseudo-dragão, ele ainda era um dragão, e um que havia atingido o nível 40 e era bastante maduro. Como portador de sangue nobre de dragão, ser usado apenas como montaria já era colaboração suficiente. Como ele poderia ter que atuar em uma cena? Mas quando Slowpoke mencionou que haveria comida extra se ele se comportasse bem. De repente, toda a dignidade, aura e compostura de Tropius desapareceram. Ele atuaria, e faria isso de forma realista. Portanto, Jarados estava genuinamente assustado. Trópio submeteu-se a Caim em parte porque foi derrotado, ainda que numa derrota em equipe, mas foi derrotado por Caim sozinho. Outro fator importante foi a comida, comida deliciosa. Ao saber que haveria comida extra, Tropius ficou completamente convencido. O olhar que ele lançou a Jarados não escondia sua intenção de matar. Se não houvesse comida extra esta noite, ele mataria essa maldita enguia. O normalmente calmo Tropius demonstrou intenções assassinas simplesmente porque havia comida envolvida. Então, Jarados se acalmou rapidamente. Mas não foi apenas a aparência de Tropius que o surpreendeu. Slowpoke, usando seus poderes psíquicos, se suspendeu no ar, levando Caim até a cabeça de Jarados. Os olhos de Jarados se arregalaram. O que ele estava vendo? Ele sabia que Slowpoke era forte, mas também sabia que seu nível não era superior ao seu. No entanto, naquele momento, ele sentiu claramente que Slowpoke havia superado seu nível. E não apenas por um nível, mas por pelo menos 2 níveis acima. O que diabos aconteceu nestes últimos dias? Porque esse humano não só capturou um pseudo-dragão tão forte, como também fez seus outros Pokémon subirem tanto de nível. A percepção dos Pokémon sobre os níveis pode ser vaga, mas também pode ser precisa. Eles conseguem perceber claramente se o nível do oponente é superior ou inferior ao deles, e como seu poder se compara nesse nível. Embora seja uma percepção vaga, geralmente é bastante precisa. Se o nível for mais alto, é porque realmente é mais alto. Mas eles não conseguem dizer exatamente quantos níveis existem, não há um padrão claro para a divisão por níveis. Tudo depende da sensação. Jarados percebeu que Slowpoke havia ultrapassado seu nível. Se lutassem um contra um, ele provavelmente não teria a menor chance. Não, ele definitivamente não seria compatível. Agora ele começou a se sentir sortudo por não ter tentado escapar, pois, com o jeito daquele humano de fazer as coisas, ele provavelmente teria perdido o rabo. Jarados agora olhava para a pessoa e o Pokémon que estavam em sua cabeça com muito mais carinho. Parecia que não adiantava tentar escapar no futuro, melhor pensar em como agradar aquele humano aterrorizante. Talvez ele até melhorasse sua força. Se ele fosse para ser a montaria de um guerreiro forte, não seria tão difícil de aceitar, afinal. Jarados resistiu com todas as suas forças no início porque achava que Caim não era forte o suficiente. Ele só o derrotou graças à cooperação de 2 Pokémon. Mas agora, depois de sentir a força de Slowpoke, ele não se sentiu tão mal. Jarados se acalmou.
Caim olhou para ele surpreso. Por que aquele Jarados, antes tão inquieto, de repente se tornara tão dócil? Era algo intrigante. Será que essa pequena demonstração de força o assustou? Pensou Caim. Parecia uma possibilidade bastante alta. Caim estava em cima da cabeça de Jarados, com tropios voando lentamente ao seu lado. E então, Caim se perguntou: eu poderia me considerar um treinador do tipo dragão? Olha, Jarados, tropios, não são ambos dragões. Aquele campeão do tipo dragão, Lance, parece estar numa situação parecida. Tirando o Dragonite dele, ele não é bem parecido comigo. Talvez eu realmente pudesse. Capítulo 264. Chegada em Wayne. 3 dias depois. Na superfície do mar, a 10 quilômetros da costa da cidade de Slateport, na região de Wayne. Um Tropius batia as asas rapidamente. Graças à capacidade da clorofila, o Tropius poderia aumentar sua velocidade de voo em pelo menos 20% em condições ensolaradas. Quanto mais brilhante e quente o sol, mais rápido ele voava. Caim, alternando entre Tropius e Jarados, descansou em algumas pequenas ilhas ao longo do caminho. Finalmente, após 3 dias, chegou à cidade de Slateport, na região de Wayne. Na praia, algumas pessoas que aproveitavam o local viram o Tropius se aproximando rapidamente no horizonte através de binóculos. Isso chamou a atenção de mais pessoas, que pararam o que estavam fazendo e começaram a assistir. Olha, que Pokémon é aquele? Está voando sobre o mar e parece estar vindo em nossa direção, exclamou uma jovem. É bem grande e voa muito rápido. Não sei que tipo de Pokémon é. É um Tropius, disse alguém com mais conhecimento sobre Pokémon. Parece que tem uma pessoa nas costas daquele Tropius. Isso é impressionante. Para capturar um Tropius desse tamanho, eles devem ser treinadores muito fortes. É melhor chamarmos a polícia. Não sabemos se essa pessoa é amigável, disse alguém mais cauteloso, rapidamente pegando o telefone para discar o número de emergência de Owen. A liga levou a segurança pública muito a sério e, poucos minutos após a chamada, uma motocicleta da polícia chegou à praia, conduzida pela policial Jenny, acompanhada de seu Manectric. Nas regiões de Kanto e Johto, a oficial Jenny normalmente usava Growlithe e Arcanine, mas em Wen, seus Pokémon habituais eram Electric e Manectric. Quem chamou a polícia? Perguntou a policial Jenny, franzindo a testa enquanto caminhava pela areia com suas botas. Se não houver uma emergência real, fazer trotes pode ter consequências graves. Sim, agente Jenny. Veja, tem um Tropius voando em nossa direção sobre o mar, respondeu um homem de meia idade, levantando a mão. Ele conhecia a agente Jenny e, embora ela parecesse séria, ele sabia que ela era gentil. Um. Ao ouvir isso, a policial Jenny olhou para o mar e viu um pequeno ponto preto aumentando de tamanho. Sem um telescópio, teria sido difícil notá-lo. Ela usou seus binóculos especiais e viu claramente o Tropius voando rapidamente sobre o mar, com um humano em suas costas. Ela não conseguiu distinguir bem o rosto da pessoa. Os binóculos da policial Jenny eram de nível militar e conseguiam estimar o tamanho e a velocidade dos objetos. Quando ela viu o tamanho e a velocidade de voo do Tropius, sua expressão mudou ligeiramente. Era um Tropius muito poderoso. Se essa pessoa não tivesse boas intenções, ela não tinha certeza se conseguiria impedi-la sozinha. Ela pegou seu comunicador e solicitou o reforço dos policiais que estavam por perto. Quando a multidão viu a policial Jenny pedindo reforços, todos ficaram surpresos. Será que até ela precisava de ajuda? As pessoas começaram a recuar um pouco, mas em vez de irem embora, mais pessoas se reuniram, formando um semicírculo. Quando Caim, montado em seu Tropius, se aproximou da praia, ficou um tanto perplexo. Estariam eles se preparando para capturá-lo? Então sua expressão mudou ligeiramente. Seria possível que a conversa que tivera com o velho Matsuda no SS Anne o tivesse levado a investigar minuciosamente sua identidade. Será que essa armação visa prendê-lo? Caim ficou sério. Embora a possibilidade fosse pequena, se existisse, ele não teria correr o risco. Por sorte, as pessoas de lá não pareciam tão fortes. Se precisasse fugir, ele tinha certeza de que conseguiria. Após 3 dias sob o sol, Caim parecia um pouco desgrenhado. Ele também não havia tomado banho nem trocado de roupa há algum tempo, então parecia um mendigo. No entanto, ainda era evidente que ele estava vestindo o uniforme de treinador da liga. Ao perceber isso, a policial Jenny não solicitou reforços. Ela simplesmente ordenou que seus agentes dispersassem a multidão e desocupassem uma área da praia. Embora a multidão tenha recuado um pouco, mais pessoas continuaram chegando, formando um semicírculo. Trópio era muito veloz e logo pousou na praia.
As folhas de palmeira de suas asas levantaram a areia. Caim deu um tapinha no pescoço de Trópio, indicando para ele pousar. Após vários dias juntos, Tropius havia se rendido à carne assada de Caim. Não apenas a carne, mas também os pokéblocos, repletos de nutrientes e sabor, haviam se tornado sua nova comida favorita. Embora fossem pokéblocos de nível médio, para Tropius, que nunca os havia experimentado antes, eram uma iguaria. Pressentindo a ordem de Caim, Trópio pousou obedientemente. Todos podiam ver Caim e Zolpoke. Zolpoke usou telecinese para ajudar Caim a descer das costas de Tropius. Caim tirou alguns pokébocos do bolso, deu-os a Tropius e deu um tapinha na cabeça dele em gesto de agradecimento. Após fazer isso, ele olhou para a policial Jane. Agente Jane, há algum problema? Perguntou ele, com a voz um pouco rouca por ter passado tanto tempo no mar. Ao notar o uniforme de Caim, a policial Jane relaxou um pouco. Fazendo uma reverência educada, ela disse: Olá, treinador. Devido às normas, preciso ver seu ID da liga. Caim tirou seu cartão de identificação da liga e entregou a ela. A policial Jane fez a leitura do código de barras e todos os dados de Caim apareceram na tela. Até mesmo suas atividades passadas foram registradas em detalhes, incluindo seu envolvimento no incidente na praia de Jarados, na cidade de Vermilion, onde ele ajudou a polícia local a acalmar os Jarados descontrolados. Após analisar os detalhes, o semblante da policial Jane tornou-se mais sério. Ao perceber a expressão dela, Caim também ficou alerta, levando a mão à cintura. Será que eles realmente descobriram sua verdadeira identidade? Capítulo 265 Atualização das informações de identidade. Assim que Caim começou a se concentrar, a policial Ginny se manteve firme e o saudou. Com voz firme, ela declarou: Obrigada, Caim, por sua extraordinária contribuição em Vermilion City. Obrigada por sua corajosa luta contra os inimigos no SS Anne, salvando inúmeras vidas. Em nome de todos os policiais da cidade de Slateport, expresso nossa mais profunda gratidão. Após a fala dela, os policiais atrás da policial Ginny também permaneceram firmes e prestaram continência a Caim com expressões sérias. Os espectadores começaram a murmurar entre si, abandonando a expectativa. Embora Matsuda tivesse bloqueado as informações sobre Caine, a notícia do ocorrido no SS Anne já havia se espalhado por todas as regiões da Liga. Embora os detalhes específicos das ações de Caim não tenham sido registrados, seu documento de identidade continha uma anotação que dizia: deu uma contribuição significativa ao SS Anne. Caso seja encontrado, notifique imediatamente o seguinte número: XXXXX. Após prestar continência, a policial Jenny pegou um comunicador especial da Liga, digitou o número e enviou uma mensagem indicando a presença de Caim na cidade de Slateport. Ela pensou que isso concluiria sua tarefa, mas a resposta chegou quase imediatamente: mantenha Caim na cidade de Slateport. Isto é uma ordem. E depois disso, não houve mais detalhes. A policial Jenny sorriu resignada. Já que a pessoa do outro lado da linha ordenou que ela mantivesse Caim na cidade, ela realmente não tinha escolha, especialmente porque a patente dessa pessoa na liga era vários níveis acima da dela. Será que pode ser alguém dos altos escalões da liga? Pensou ela. Ao olhar para cima, ela viu Caim observando-a com uma expressão curiosa. Jane sentiu-se um pouco desconfortável, sem saber como se explicar. É verdade que alguém lhe pediu para avisá-los assim que me visse? Perguntou Caim com um sorriso. A verdade é que, em seu estado atual, o sorriso de Caim não era exatamente agradável. No entanto, a policial Jane não se deixou influenciar pela aparência dele e assentiu. Sim, está correto. Desculpe, mas era isso que constava na última linha do seu documento de identidade. Entendo. Bem, posso ir agora? Não se preocupe, não vou sair de Slateport City, mas... Você pode ver o estado em que estou, disse Caim, gesticulando para sua aparência desgrenhada. Ah, claro, pode ir em frente, Caim, respondeu a policial Jenny, dando um passo para o lado para deixá-lo passar. Os outros policiais fizeram o mesmo, abrindo caminho para que Caim pudesse seguir em frente. Caim não recolheu os Slowpoke ou Tropius para suas Pokébolas e simplesmente seguiu em frente com seus Pokémon ao lado. Slowpoke permaneceu calmo, sem demonstrar interesse pela cidade, enquanto Tropius, de cabeça erguida, olhava ao redor com curiosidade, claramente animado por estar em um ambiente tão novo. Observando Caim e seus Pokémon se afastarem, a policial Ginny suspirou levemente. Ele é um treinador muito forte. Aquele Tropius parece mais poderoso do que eu conseguiria enfrentar. A policial Ginny sentiu uma aura intensa de perigo emanando de Caim, uma aura que apenas treinadores endurecidos à beira da morte possuíam.
Caim não havia devolvido Tropius intencionalmente, esperando causar um efeito dissuasor. Como Ginny havia relatado sua chegada, logo outros também ficariam sabendo, incluindo potenciais membros da equipe Aqua ou aliados que poderiam estar interessados em emboscá-lo. Ser cauteloso não foi uma má ideia. No entanto, ao se aproximar da cidade propriamente dita, Caim finalmente decidiu guardar Tropius de volta em sua Pokébola. Seu tamanho era simplesmente grande demais e poderia causar problemas nas ruas. Caim escolheu o hotel mais alto da região, que parecia ser o mais luxuoso. Rapidamente reservou o quarto mais caro e, depois que Altair confirmou que tudo estava seguro, liberou seu Pokémon. Por se tratar de uma suíte de luxo, superava até mesmo a cabine de luxo do SS Anne. Com quase 5 metros de altura, até mesmo o Tropius poderia ficar confortável, contanto que não esticasse completamente o pescoço. Em vez de ir direto para o chuveiro, Caim pegou um comunicador com o emblema da equipe Rocket. Além do emblema, ele também tinha uma nuvem preta abaixo, o símbolo característico da unidade sombra. Quando Caim se juntou oficialmente à unidade sombra, Umbra lhe entregou pessoalmente este comunicador junto com seu código de contato. Umbra o instruiu a usá-lo para contatá-lo em caso de emergência. Caim digitou o código de Umbra no comunicador e escreveu: possibilidade de infiltração da Liga, risco de investigação de alto nível, solicitação de atualização de autenticidade para a identidade. Após escrever a mensagem, ele a enviou. Um instante depois, o comunicador emitiu um sinal sonoro com uma resposta. Caim verificou e havia apenas uma palavra: aprovado. Eles nem se dão ao trabalho de escrever mais nada, pensou Caim com um sorriso irônico enquanto guardava o comunicador no canto mais escondido do seu anel. Finalmente, ele foi ao banheiro tomar um banho. O banheiro era espaçoso o suficiente para incluir uma pequena piscina onde os Pokémon podiam nadar. Todos se juntaram rapidamente, exceto Trópio, cujo tamanho o impedia de aproveitar a piscina. O que Caim não sabia era que sua mensagem havia causado alvoroço na equipe de dados da equipe Rocket. O vice-líder da unidade Sombra deu uma ordem inflexível para elevar a identidade de Caim na liga ao nível mais alto possível. O objetivo era que sua identidade atingisse o nível mais alto possível, sendo até comparável à dos 3 principais executivos. Mas isso era praticamente impossível. A equipe Rocket havia investido anos e consideráveis recursos para garantir que as identidades de seus 3 principais executivos fossem suficientemente seguras para não serem detectadas, nem mesmo pelos campeões da liga. No caso de Caim, o melhor que conseguiram fazer foi garantir que sua identidade não pudesse ser investigada a fundo por ninguém, exceto um campeão. Atualmente, existe um campeão na liga? Não, isso foi o suficiente. Para reforçar ainda mais a identidade de Caim, o cientista pessoal de Giovanni precisaria intervir, o que exigiria a aprovação do próprio Giovanni. Mas para Caim, esse nível já era suficiente. Ele não acreditava que alguém tentaria investigar suas informações tão a fundo. Afinal, por mais que Caim atraísse a atenção, ele ainda era um personagem secundário com pouca importância. No entanto, seus dados seriam analisados minuciosamente, pois alguém na liga já estava revisando suas informações. Se Caim estivesse presente, ele reconheceria aquela pessoa como o ancião Matsuda do navio SS Anne. Capítulo 266. Pronto para colher os benefícios. No entanto, o velho Matsuda não estava usando um computador da liga diretamente, em vez disso, ele estava em um avião, usando suas permissões exclusivas para verificar as informações de Cain. Como resultado, a conexão ficou muito lenta, dando à equipe Rocket tempo suficiente para manobrar. Talvez tenha sido tudo uma questão de sorte. Se Cain tivesse avisado Umbra logo após o banho, sua identidade poderia ter sido revelada, já que o velho Matsuda tinha autoridade para isso. Mas agora, tudo acabou bem. Quando o velho Matsuda fechou seu velho laptop com satisfação, ele não conseguiu esconder o sorriso no rosto. Um talento. Não, um gênio. Cain havia considerado que, ao retornar à liga, alguém poderia vir procurá-lo, visto que o que fizera a bordo do SS Anne não fora pouca coisa. E ainda mais, ele havia deixado o navio antes da chegada do socorro da liga. Embora não tivesse feito nada de errado, certamente despertara algumas suspeitas. Mas Cain jamais imaginaria que tudo o que ele fez tivesse sido suprimido pelo velho Matsuda. Ao sair do banheiro, Cain esfregou o cabelo com uma toalha seca para tirar o excesso de água e, em seguida, conectou o celular para carregar. Assim que o ligou, recebeu uma avalanche de mensagens. A maioria era de Steven e algumas de Whitney. Nesta vida, as únicas pessoas com quem Cain teve algum tipo de ligação, que mal poderiam ser consideradas amigas, são Steven e Whitney.
Após vestir um roupão limpo e secar o cabelo, Caim usou o videofone do quarto para ligar diretamente para Steven. Ele esperou um minuto, e quando Caim pensou que ninguém responderia, Steven apareceu na tela. Caim, é você mesmo. Onde você esteve todos esses dias? Disse Steven, surpreso. Ao vê-lo elegantemente vestido, pareceu-lhe que estava prestes a sair. Ele não esperava receber a ligação de Caim pouco antes de partir. Qual é o problema? Estava com medo de que eu fugisse com seu dinheiro. Bricou Caim. Em suas mãos, Caim ainda tinha os dois materiais que Steven lhe havia dado anteriormente para fazer os Pokéblocos exclusivos de alto nível. Eles eram de fato muito valiosos. Ah, você ligou na hora certa. Se tivesse ligado um minuto depois, eu provavelmente não teria conseguido atender. Steven riu enquanto agitava a roupa, mostrando que estava prestes a sair. Caim ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Você vai fazer uma longa viagem? Não, eu só vou resolver algumas coisas que meu pai me pediu. Aliás, o acordo para trocar Pokéblocos pelo método de aprimoramento do Miltank foi aprovado. Mas eles querem falar com você pessoalmente. Steven se lembrou do que Cain havia lhe pedido para fazer. Então ele acrescentou: ouvi dizer que você conhece a Whitney, e ela foi bastante prestativa. Você sabe como é o avô dela. Ele não terminou a frase, mas ambos entenderam o que ele quis dizer. Tain assentiu com a cabeça. Obrigado pela sua ajuda. Quanto ao Pokédoco exclusivo para o seu Metan, ele está quase pronto. Você poderá recebê-lo em alguns dias. É claro que pedir ajuda a Steven não seria de graça. Este Pokédoco exclusivo para Metan era a recompensa que Cain lhe oferecia. Mas o dinheiro devido ainda seria pago. Ele estava apenas adiantando um pouco. Ao ouvir isso, os olhos de Steven brilharam. Sério, precisa de mais alguma coisa? Diga-me e eu envio imediatamente. Não, o que você me deu da última vez é suficiente. Além disso, há coisas que você não consegue obter são ingredientes específicos que eu mesmo preparo. Mas aviso que o preço pode ser mais alto, talvez várias vezes maior que o dos Pokédocos avançados comuns no mercado, alertou Caim, para que ele não se surpreendesse depois. Steven deu de ombros com indiferença. Para ele, qualquer problema que pudesse ser resolvido com dinheiro não era um problema. Me avise quando estiver pronto, e eu venho buscar. Steven parecia animado, até ansioso. Ele sabia o quão exorbitantes eram as exigências que havia estabelecido anteriormente. Consultou diversos criadores experientes, e todos disseram que, mesmo que uma fórmula pudesse ser desenvolvida, provavelmente não atenderia às suas necessidades, e o tempo de pesquisa seria medido em anos. Ele não podia esperar tanto tempo. Embora os Pokémon pseudo-lendários cresçam lentamente, seu metan consome grandes quantidades de metais raros, e seu crescimento não é tão lento. Quando finalmente desenvolveram a fórmula, seu Metan provavelmente já teria evoluído para um Metagross. Cain riu da resposta dele. Então você está com sorte. Acabei de chegar em Slatterport City, em Wayne, hoje. Se você não estiver muito longe, apareça. Provavelmente ficarei por aqui alguns dias. Recordando a expressão da policial Jenny, Cain deduziu que a pessoa que ela contatou na liga ocupava um cargo bastante elevado. Se Steven pudesse vir, aproveitar sua posição também poderia ser útil. Afinal, como herdeiro da corporação Devon, seu cargo era bastante elevado. Ao ouvir isso, Steven ficou surpreso. Você está em Slatterport City? Cain assentiu com a cabeça, confirmando. Então espere aí. Vou cuidar dos meus assuntos hoje e, no máximo amanhã, irei vê-lo. Dito isso, Steven encerrou rapidamente a chamada de vídeo e saiu correndo. Embora pedras raras fossem tentadoras, naquele momento, o Pokédoco exclusivo para seu Metang era ainda mais atraente. Ele precisava ir à empresa, tratar rapidamente dos documentos que seu pai lhe havia confiado e, em seguida, voar diretamente para Slatterport City. Como herdeiro da Devon Corporation, embora não fosse obrigado a administrar a empresa, ele teve que aprender certos fundamentos e familiarizar-se com a gestão administrativa. Não foi uma tarefa fácil. Ele teve que aprender sobre negócios e criação de Pokémon e mesmo assim conseguiu se tornar um campeão, o que foi realmente admirável. É claro que o apoio financeiro da Devon Corporation também foi vital. Após terminar a ligação com Steven, Cain não ligou diretamente para Whitney. Vestindo seu hobby, ele não teve problemas em falar com Steven, já que ambos eram homens, mas com Whitney, a situação era diferente. Ele enviou-lhe uma breve mensagem assegurando-lhe que nada tinha acontecido e, em seguida, guardou o telemóvel. Do ponto de vista de Cain, Whitney já não tinha muito valor. Como amigos, bastava avisá-la brevemente. Steven ainda tinha um valor mais alto. Deitado na cama macia após mais de 10 dias no mar, até mesmo Caim estava exausto.
Apesar de ser dia, nada o impedia de ter uma boa noite de sono. Ele planejava usar o tempo para preparar os Pokédocos para Steven, já que alguns de seus próprios Pokémon também estavam prestes a ficar sem. Tudo isso precisava ser resolvido. Mas a recompensa pelo tempo que ele passou no mar, sem contar os cristais de energia, só a captura de alguns Pokémon já valeria uma quantia considerável. Não haveria problemas em comprar mais materiais. Além disso, ele poderia se aproveitar de Steven. Pensando nisso, Caim adormeceu com um sorriso no rosto. Capítulo 267 Compras noturnas. Meia-noite. Cidade de Slateport, região de Oen. Após um cochilo, Caim se refrescou um pouco e saiu do hotel, dirigindo-se diretamente ao mercado negro de Slateport City. A Liga Pokémon na região de Oen não exerce tanto controle quanto em Kanto e Johto. Por causa disso, embora o mercado negro de Slateport não esteja explicitamente dentro da cidade, ele é praticamente o mesmo. Uma área foi designada exclusivamente para transações onde reina o caos e se encontram todos os tipos de pessoas. A equipe Rocket, que domina as organizações clandestinas em Kanto e Johto, mal conseguiu marcar presença no mercado negro de Slateport City. Eles abriram apenas uma pequena loja para ter uma participação mínima nos negócios ilegais. O medo da equipe Rocket levou as organizações clandestinas de Oen a entrarem em constante conflito umas com as outras, mas quando forças externas tentam intervir, todas se unem contra o inimigo. Por isso, até agora, a equipe Rocket não conseguiu entrar completamente na região de Oen. Essa é uma das principais razões pelas quais a Ilha do Desafio foi ativada. A equipe Rocket tem pouca influência fora de Kanto e Johto. Embora a Liga não exerça um controle forte nessas áreas, ela ainda possui mais poder do que a equipe Rocket. Se as coisas continuarem assim, a diferença entre a força da equipe Rocket e a da Liga só aumentará. No mínimo, as posições de campeão e Elite 4 em cada região sempre existiram, demonstrando respeito pela Liga. Caim entrou no mercado negro e dirigiu-se diretamente à sede da Guilda dos Caçadores. Essa organização tem sua base principal em Kanto e Johto e é apoiada pela equipe Rocket, o que a torna uma força considerável. No entanto, ao contrário da abordagem agressiva da equipe Rocket, a Guilda dos Caçadores, com seu estilo mais descontraído, foi rapidamente aceita pelas organizações locais, permitindo que estabelecesse uma filial no mercado negro de Slateport City. Afinal, a Guilda dos Caçadores não busca dominar ou ocupar territórios, seu único propósito é comprar e vender Pokémon. Muitos membros de organizações clandestinas capturam Pokémon para vendê-los, e um dos melhores compradores é a Guilda dos Caçadores. Assim, embora a Guilda dos Caçadores seja afiliada à equipe Rocket, seus negócios continuam prosperando em Slateport City. Caim vendeu todos os Pokémon que havia capturado na ilha desconhecida diretamente: 2 Chifre, um dos Tox Alpha, um Bealtifle Alpha e 2 Chiromiche de alta qualidade. Ele obteve um total de 2 milhões de Pokédólares e 2 milhões de pontos de caçador. Os 2 Xtre eram os mais valiosos, mas como o dos Tox e o Bealtifle Alpha perderam sua dominância ao serem capturados, seu valor caiu significativamente. Assim, o valor total da venda atingiu apenas 2 milhões de Pokédólares. No entanto, ao adicionar 2 milhões de pontos de caçador, Caim finalmente ultrapassou os 5 milhões de pontos acumulados, tornando-se oficialmente um caçador de 3 estrelas. Assim que ele alcançar 4 estrelas, poderá formar seu próprio grupo de caçadores e aceitar missões em grupo da Guilda dos Caçadores, o que realmente começará a gerar renda. Capturar Pokémon por um não é tão satisfatório quanto capturá-los em grupo. No entanto, tornar-se um caçador de 4 estrelas é 10 vezes mais difícil do que de 3 estrelas. Caim ainda tem muito trabalho pela frente. Felizmente, seus recursos atuais são suficientes por enquanto, então não apressa, ele pode levar o tempo que precisar. Com os 2 milhões de Pokédólares recém-adquiridos, Caim agora possui um total de 5,2 milhões de Pokédólares. Só o incidente com Takayuki Imamura no SS Ani rendeu 1 milhão em lucros. Após deixar a Guilda dos Caçadores, Caim dirigiu-se a uma loja de itens Pokémon administrada por uma organização clandestina em Slateport City para comprar os ingredientes mais importantes e valiosos para os Pokébocos avançados que seus Pokémon precisavam. Os Pokébocos anteriores estavam quase completamente consumidos, e se ele quisesse manter o ritmo de crescimento de seus Pokémon, os materiais que comprasse desta vez deveriam ser mais valiosos do que os anteriores. Além disso, o gás venenoso de Haunter já havia sido completamente absorvido. Se ele quisesse continuar desenvolvendo sua afinidade com o tipo veneno, não poderia prescindir de materiais ricos em energia do tipo veneno. Ao sair da loja de itens Pokémon, o cartão de crédito de Caine estava praticamente vazio.
Os itens que ele comprou desta vez eram de qualidade e quantidade superiores. Só os materiais para os Pokéblocos custaram 3 milhões de Pokédólares. É claro que Caim também comprou os itens necessários para o Metande de Steven. No entanto, a maioria das compras foi para seus próprios Pokémon. Assim que ele concluir a produção, não precisará se preocupar com Pokéblocos por pelo menos 2 meses. Ele então gastou mais 2 milhões de Pokédólares em itens para ajudar seus Pokémon no treinamento e combate. Treinar Pokémon é um processo extremamente caro, especialmente à medida que eles atingem níveis mais altos. Como seus Pokémon evoluíram muito rapidamente ultimamente, não é apropriado continuar a treiná-los nesse ritmo acelerado. Seu principal objetivo agora é treiná-los, dominar seus golpes atuais e, em seguida, passar para treinamentos mais avançados. Dessa vez, Caim comprou itens que, embora não fossem muito caros, seriam úteis para estabilizar as habilidades de seus Pokémon. Primeiro, um novo conjunto de pesos para Murkrow. Os pesos anteriores já não eram adequados, então desta vez Caim comprou um conjunto com um limite de peso de até 90 kg, suficiente para Murkrow até sua evolução. Para Slowpoke, ele adquiriu um conjunto de contas mentais que não apenas auxiliam no treinamento, mas também permitem medir a intensidade de seu poder psíquico, algo que Caim também pode usar, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Em seguida, outro conjunto de gás venenoso para Haunter, de qualidade semelhante ao anterior. Como é crucial para desenvolver ainda mais sua afinidade com o tipo veneno, Caine garante que nunca falte. Para Sneasel, ele comprou um colete de resistência semelhante a um aparelho de treinamento, que ajudará a fortalecer seus membros. Recentemente, suas habilidades melhoraram bastante, mas sua força física está ficando para trás em relação ao seu ritmo de desenvolvimento. Quanto a Milton, Caim não tem grandes expectativas, ele só precisa que o animal se mantenha em boa forma e saudável. Para Skorupi, Caim investiu em um suplemento de cálcio de alta qualidade, o item mais caro que comprou. Skorupi já atingiu o tamanho médio para sua espécie, mas, de acordo com a análise do sistema, ainda pode crescer mais. Caim decidiu dar um impulso extra para ver até onde ele pode chegar. Quanto maior Skorupi for em seu estado atual, maior ele será quando evoluir para Drapion. Caim tem grandes expectativas em relação a Skorupi. Além disso, o material do tipo veneno que ele comprou anteriormente também poderia ser usado por Skorupi para desenvolver seu próprio tipo veneno. Assim, Caim ficou apenas com 200 mil Pokédólares, gastando dinheiro de forma extravagante. Os 4 TMS eram inicialmente para o Slowpoke aprender, mas considerando que ele subiu de nível tão rápido, aprender muitos golpes talvez não seja a melhor ideia agora. Então ele decidiu esperar um pouco. Capítulo 268 Tornando-se um aprendiz. Na manhã seguinte, após passar a noite inteira fazendo Pokéblocos, Caim esfregou o ombro enquanto puxava as cortinas para deixar a luz da manhã entrar no quarto. Então, alguém bateu na porta. Caim abriu. Ele encontrou um senhor idoso de altura semelhante, sorrindo amplamente na entrada. Era o velho Matsuda. Seu pestinha, você saiu sem dizer uma palavra, exclamou o velho Matsuda, cujo bom humor ao ver Caim desapareceu num instante, dando início a uma bronca assim que o viu. Caim, com um sorriso sem jeito, convidou o velho Matsuda para entrar, sem ousar dizer muita coisa. Quando um treinador de nível Elite 4 está te repreendendo, é melhor aceitar a bronca em silêncio, especialmente quando é óbvio que ele se importa com você. Ainda mais quando você precisa da ajuda dele. Você sabia que, assim que recebi a notícia ontem, corri de Violet City para Saffron City, peguei um voo noturno para a região de Oen e usei meus Pokémon para chegar aqui o mais rápido possível? O velho Matsuda se jogou no sofá e explicou a Caim todo o esforço que havia feito para chegar lá. Caim ficou surpreso. Ele sabia que a Liga enviaria alguém, mas não esperava que fosse o velho Matsuda, um homem de grande poder e aparentemente de alta posição. O velho Matsuda não perdeu tempo e, depois de tomar um gole de água, continuou: Vamos, depressa. Não tenho muito tempo. Dan. Caim não entendeu completamente. Ao ver sua expressão, o velho Matsuda franziu a testa e disse: Garoto, você não me abordou no navio porque queria que eu me tornasse seu mestre? Aposto que você já me reconheceu. Esses parentes de quem você falou, alguns deles provavelmente são velhos amigos meus. Vamos lá, vamos acabar logo com isso. Aceite se tornar meu aprendiz, ainda tenho coisas a fazer. Matsuda não queria perder a oportunidade de aceitar um talento como Caim como seu discípulo, especialmente para evitar que seus velhos amigos o convencessem primeiro. Ele havia se esforçado muito para proteger Caim até então. Ah, claro, não tem problema nenhum. Caim não conseguiu conter o sorriso, percebendo que o velho havia entendido mal suas intenções.
De qualquer forma, isso poupou o esforço de encontrar as palavras certas. Caim rapidamente pegou uma xícara de chá, aproximou-se do velho Matsuda, curvou-se e ofereceu o chá respeitosamente, dizendo: Mestre. Matsuda sentiu com satisfação, bebendo o chá de um só gole, sem demonstrar qualquer arrogância de grande mestre. Por dentro, ele também respirou aliviado. No mundo Pokémon, embora os mestres ensinem seus discípulos, a maioria se refere a eles como professor. Além disso, não há limite para o número de professores que uma pessoa pode ter, embora o primeiro seja sempre o mais importante. Matsuda fez questão de ser o primeiro. Como eu disse antes, meu sobrenome é Matsuda e meu nome é Takashi. Agora você sabe meu nome completo, comentou Matsuda, como se quisesse ter certeza de que Cain sabia sua identidade. Caim memorizou. Matsuda Takashi, um membro veterano da Liga, um treinador de nível Elite 4. Com isso, tenho um bom apoio na Liga, pensou Caim. Como se lesse seus pensamentos, Matsuda acrescentou: Não pense que usar meu nome na Liga vai te levar muito longe. Poucos me conhecem, só alguns veteranos. Mencionar meu nome não vai te dar nenhuma vantagem. Se você quer alguma coisa, terá que merecer. Eu mal tenho recursos, caso contrário, não teria aceitado aquele trabalho no Cruzeiro SSN para ganhar um dinheiro extra. Entendido, mestre, respondeu Caim prontamente, aceitando seu novo papel. Para ele, ter o apoio de um treinador como Matsuda, um membro da Elite 4, era inestimável, mesmo que não houvesse benefícios tangíveis. Ele simplesmente queria uma identidade legítima, não usar a influência de Matsuda para obter ganhos materiais. Assim que teve Caim como aprendiz, Matsuda sentiu alívio. Agora ele podia se gabar para seus antigos amigos. Você tem talento como criador, não o desperdice. Embora eu não me oponha a que você seja treinador, você deve estar preparado para escolher em algum momento. É difícil chegar ao topo em duas disciplinas ao mesmo tempo, suspirou o velho Matsuda. Não acho que eu possa ir mais longe do que já fui, mas você é diferente. Com seu talento, se você se especializar como criador, poderá alcançar o nível mais alto, continuou Matsuda. Caim tinha plena consciência das vantagens que um criador possuía no desenvolvimento de Pokémon. Para outros, essa escolha poderia ser difícil, mas para ele, com a ajuda do sistema que fornecia os dados necessários, não havia perda de tempo. Contudo, ele não podia explicar isso abertamente. Ao ver a expressão de Caim, Matsuda só pôde suspirar. Ele sabia que os jovens sempre querem desafiar os limites, convencidos de que o que os outros não conseguem, eles conseguirão. Ele próprio pensava assim quando era jovem. Bem, a decisão é sua. Mas deixe-me dizer uma coisa: você tem quase 16 anos. Se você não se tornar um treinador de nível elite antes dos 20, desista dessa ideia e concentre-se em ser um criador. Matsuda ofereceu seu conselho sinceramente. Cain concordou. Ele tinha quase 16 anos, com 4 anos pela frente. Se, com toda a ajuda do sistema, ele não conseguisse alcançar o nível elite nesse tempo, então seria melhor desistir de ser treinador. Depois disso, Matsuda não insistiu mais no assunto. Ele havia dito o que precisava ser dito, o resto cabia a Caim. Agora, como mestre, seu papel era apenas guiá-lo. Transmitir conhecimento, esclarecer dúvidas, esse era o papel de um bom professor. Mas as decisões eram de responsabilidade do aprendiz. Capítulo 269. Um grande benfeitor. Após o novo mestre de Caim ter passado 2 horas conversando com ele sobre conhecimento Pokémon, a porta soou novamente. Parece que você está bastante ocupado hoje, bricou o velho Matsuda. Agora que havia aceitado Caim como seu aprendiz, sentiu-se aliviado, como se já pudesse ver os olhares invejosos e ciumentos de seus antigos amigos. Caim sorriu e abriu a porta, encontrando Steven vestido com um terno formal parado ereto na soleira. Seu comportamento impecável deixava evidente sua educação e refinamento. Steven. Ao ouvir a porta, Caim já sabia quem era, então não hesitou em convidá-lo a entrar. Quando Steven viu a pessoa sentada no sofá, sua expressão imediatamente se tornou solene. Ele se aproximou do mestre de Caim e fez uma reverência respeitosa. Stevenstone saúdou o mestre Matsuda. O velho Matsuda, ao ouvir a porta abrir, já sabia quem era. Sorriu e acenou com a mão. O garoto da família Stone, nada mal, nada mal. Acenando com a cabeça em sinal de satisfação, o velho Matsuda ficou encantado ao ver que seu novo discípulo estava se dando bem com Steven. O herdeiro da corporação Devon, com seu talento e habilidades, não precisava de apresentações. Dizem que semelhante atrai semelhante, e aqueles que se juntam a gênios tendem a se tornar gênios também. Ao ouvir as palavras do velho Matsuda, Steven sorriu levemente e assentiu humildemente. O velho Matsuda e seu pai eram amigos, e como um jovem na presença de um mais velho, ele tinha que demonstrar o devido respeito.
Além disso, o velho Matsuda não era apenas um treinador poderoso de nível Elite 4, mas também um criador distinto. Qualquer um dos títulos esperava respeito. Bem, é melhor vocês, jovens, continuarem conversando. Eu preciso ir, ainda tenho experimentos para terminar, disse o velho Matsuda, levantando-se. Caim, lembre-se do que eu lhe disse, seu talento não deve ser desperdiçado, acrescentou ele antes de sair. Sim, mestre, respondeu Caim respeitosamente. Observando a atitude de Caim, o velho Matsuda apenas balançou a cabeça. Embora Caim tivesse respondido rapidamente, era evidente que não pretendia seguir seu conselho à risca. Tendo ele próprio sido jovem um dia, compreendeu a situação e decidiu não insistir, desaparecendo pelo corredor. Assim que fechou a porta, Caim soltou um suspiro de alívio, enxugando um pouco de suor da testa. Uau, que pressão! Então ele viu Steven olhando para ele com curiosidade, andando ao seu redor como se quisesse conhecê-lo melhor. Caim, o parente mais velho de quem você falou, por acaso não seria o mestre Matsuda? Perguntou Steven com um sorriso malicioso. Caim lançou-lhe um olhar que só podia ser compreendido, mas não explicado. Depois balançou a cabeça e deixou-se cair no sofá. Ao ver a expressão de Caim, Steven pareceu entender imediatamente. É ele, não é? Claro, só o mestre Matsuda, um dos veteranos da liga, poderia ter criado aquela receita rara de Pokébloco. Meu pai sempre falava dele. Mas, há alguns anos, ele sumiu do mapa e por acaso você o encontrou aqui, continuou Steven, convencido de que havia descoberto a verdade. Caim manteve um sorriso discreto, sem dizer nada. Tudo isso foi uma suposição do Steven, certo? Em seguida, ele tirou de seu anel uma caixa de Pokéblocks com um design elegante e a empurrou para a beira da mesa. Aqui estão os Pokéblocks que você solicitou, embora haja uma pequena diferença em relação ao que você pediu. Eles não impedem completamente que Metang ganhe peso, mas minimizam esse ganho o máximo possível. Além disso, todos os nutrientes necessários para o seu crescimento estão totalmente contemplados, e o efeito pode até ser melhor. Caim sentiu um certo pesar. Para fazer esses Pokéblocos, ele teve que cortar um oitavo de um cristal de energia de tamanho médio, cerca de metade do tamanho de um punho, que ele havia obtido na Ilha Desconhecida. Como o efeito poderia não ser bom? Ao ouvir isso, os olhos de Steven brilharam imediatamente. Ele pegou uma Pokébola e invocou seu Metan. Caim analisou instintivamente os dados deste Metan. Ao ver o nível de Metan, seus olhos brilharam de surpresa. Não admira que os ricos fossem assim. Em tão pouco tempo, o nível de Metan subiu de 30 para 35. Steven realmente tinha talento. Metan evoluiu muito rápido e sem efeitos colaterais. Claramente, seu treinamento de movimentos não havia sido negligenciado. Steven não se conteve, abriu a caixa, tirou um Pokébloco e deu para Metan. Ao ver a expressão satisfeita de Metan, Steven sorriu amplamente e fez um sinal de positivo para Caim. Caim, você é incrível. Vamos lá, me diga, quanto eu te devo por isso? Caim acenou com a mão, mas antes que pudesse falar, Steven continuou. Não recuse, você sabe que não me falta dinheiro. Somos amigos, mas algumas coisas precisam ser pagas. Quem quer recusar? Você não viu que eu estava tentando falar e você me interrompeu? Você acha que ser um grande benfeitor é incrível. Caim revirou os olhos e respondeu: Eu não estava tentando ser educado. Só estava dizendo que, se pudermos evitar usar dinheiro, é ainda melhor. Além disso, você também me ajudou a vender a receita do Pokébloco e eu nem te agradeci ainda. Não, não, não. Eu ainda não vendi sua receita de Pokébloco. Mas você tem razão, falar de dinheiro pode prejudicar nossa amizade. Então me diga, o que você quer? Se eu tiver, eu te dou. Se possível, gostaria de uma pedra do crepúsculo de alta qualidade, ou uma garra afiada em excelente estado, ou uma pedra do rei. Bem, a pedra do rei é um pouco cara, então posso pagar a diferença. A pedra do crepúsculo e a garra afiada são mais fáceis de encontrar. Uma é necessária para a evolução de Mukrow e a outra para Disneasel. Mas a pedra do rei é necessária para que Slowpoke evolua para Zolkin. Embora Slowpoke ainda não tenha decidido seu caminho evolutivo, como treinador, Caim queria deixar Slowpoke escolher se tornaria um Zobro ou um Zolkin. Mas, independentemente da escolha, é sempre bom estar preparado. Bem, posso tentar encontrar uma pedra do crepúsculo de alta qualidade, isso não deve ser difícil. A garra afiada também não é problema, mas a pedra do rei é um pouco mais complicada, ponderou Steven. Mas posso ficar de olho e te aviso quando conseguir. No entanto, mesmo a pedra do crepúsculo de alta qualidade e a garra afiada não compensam totalmente o custo. Precisa de mais alguma coisa? Vamos deixar a pedra do rei de lado por enquanto.
Steven não era novato nisso e calculou o valor rapidamente. Como herdeiro da Devon Corporation, ele estava bem ciente dos valores relativos. Caim assentiu com a cabeça e, após pensar por um momento, disse: se possível, eu gostaria de um Aron. E se benfeitor fez a oferta, não aceitar seria desrespeitoso. Capítulo 270. Há uma mina em casa. Ao ouvir as palavras de Caim, Steven ficou atônito. Aron. Este Pokémon é exclusivo da região de Wayne, mas mesmo em Wayne é uma espécie muito rara. No entanto, isso só é verdade para os outros. Para Steven, não faz muita diferença. Ele riu imediatamente. Ah, isso é fácil. Minha família tem uma mina cheia de todos os tipos de Pokémon do tipo aço. Sempre que você quiser, eu te levo lá e você pode ver se encontra o que está procurando. Não só, Aron, o que você quiser, você pode pegar de graça. Caim ergueu uma sobrancelha. Uma mina. Todos os Pokémon do tipo aço. Até mesmo o Beldum? Ele realmente tem uma mina em casa. O riso de Steven cessou subitamente e, com um ligeiro toque de constrangimento, ele disse: sim. Mas quanto a Beldum, não tenho certeza se tenho autorização para isso, sabe? Ah, eu estava só brincando. Não tenho condições de criar um Pokémon como Beldum. Não é algo que se consiga com apenas um, disse Caim, rindo. Ele só queria provocar Steven, sem realmente ter a intenção de perguntar. Mas quem diria que Steven o levaria a sério? Com uma expressão séria, ele olhou para Caim e disse: Caim, se você realmente quer, posso falar com meu pai. Ele tem ligações com o velho Matsuda. Não, não, eu estava brincando mesmo. Não consigo lidar com o Beldum. Nem mesmo Aron. Não consigo cuidar dele agora, eu só queria reservar um com antecedência, respondeu Caim rapidamente, gesticulando com as mãos. O motivo pelo qual ele queria Aron era porque, durante o tempo que passou na ilha sem nome, percebeu que sua equipe realmente precisava de um Pokémon tanque com alta defesa e HP, e Aron era o que melhor se adequava às suas necessidades dentre os Pokémon que ele poderia obter. Afinal, o Steven à sua frente é o futuro campeão do tipo Aço. No futuro, ele terá um Agron muito poderoso. Agora, provavelmente está apenas na forma de Laron, ou talvez já tenha evoluído para Agron. Certo, sempre que precisar, é só me chamar. Você pode ir direto para a mina da minha família e eu te levo para dar uma olhada. Embora não haja tantos Pokémon quanto na Zona Safari, quando se trata de Pokémon do tipo Aço, temos muitos. Ao ouvir Steven mencionar a Zona Safari, o coração de Caim deu um salto. Há alguns Dratini na Zona Safari. Esses devem ser os únicos Dratini que não estão sob o controle da família Dragão, certo? Nesse momento, eles ainda devem estar na Zona Safari, porque mais tarde, quando Ash for para lá, ele ainda verá Dratini e Dragonair. Devo tentar ir lá. Caim ficou tentado. Afinal, são Pokémon pseudo-lendários e, sem Mega Evolução, Dragonite é um dos mais fortes entre os pseudo-lendários. Mas agora não é o momento. Aquele Dragonair é muito poderoso e talvez ele não consiga derrotá-lo. Além disso, ele ainda não tem força suficiente para lidar com um Pokémon pseudo-lendário, a menos que fique ao lado do velho Matsuda o tempo todo, mas isso claramente não é possível. A equipe Rocket não o deixaria em paz tão facilmente. É melhor deixar para lá por enquanto. Ainda há tempo. Ele vai verificar isso mais tarde. A propósito, Caim, ouvi dizer que desta vez você ficou à deriva no mar por mais de 10 dias. Viu muita coisa. Encontrou alguma pedra rara ou alguma que nunca tinha visto antes? Perguntou Steven. Além dos Pokémon, as pedras eram o que mais interessava a Steven. Não vi nada. Sabe, na maior parte do tempo eu estava no meio do oceano sem nada à vista. Caim ergueu as mãos, indicando que não havia encontrado nada. Ah, é verdade. Mas ouvi dizer que você voltou em grande estilo, montando um poderoso Tropius. Que tal? Quer uma batalha? Ao ouvir isso, Caim apenas sorriu ironicamente. Tropius não era fraco, mas no momento ele não tinha sincronia com isso e, além disso, Tropius não gostava de batalhas. Ele não podia forçar, certo? Quanto aos seus outros Pokémon, como Slowpoke, existe uma diferença de poder em relação a Steven. Nem é preciso mencionar que Caim não pode fazer nada contra o Metane de Steven. E se é o Pokémon mais forte do Steven? Acho que não. Para Metang evoluir para Metagross, são necessários 2 Metang. Será que este Metang é o mais forte de Steven? Além disso, Steven não tem apenas Metang, ele também tem Adron e Skarmory, que são Pokémon muito poderosos. Agora não. Sei que existe uma diferença de poder entre nós. Em outra ocasião. Da próxima vez que eu for à sua mina, teremos uma batalha, respondeu Caim.
Steven olhou para Caim surpreso, não porque Caim tivesse notado que Steven estava mais forte no momento, mas porque Caim tinha confiança de que, na próxima vez, poderia lutar contra ele, o que não era fácil. Steven sempre fora o mais forte entre seus colegas. Sua confiança como treinador era absoluta e Caim, alguns anos mais novo que ele, acha que poderia enfrentá-lo na próxima vez. Steven não disse nada, supondo que Caim pensasse que aquele Metang era seu Pokémon mais forte, e concordou com um sorriso, tudo bem. Quais são seus planos depois disso? Perguntou Steven. Hoje ele não tinha terminado o trabalho, mas não resistiu à tentação de vir aqui. Vou desaparecer de novo por um tempo para treinar. Mas antes disso, provavelmente irei para Malville City para treinar meus Pokémon. Malville City é um bom lugar cheio de treinadores prontos para a batalha. Nesse caso, terei que voltar para Rustboro de qualquer maneira, porque não te acompanho até Malville e depois retorno para Rustboro. Não estarei tomando seu tempo? Perguntou Caim, em dúvida. Seven fez um gesto casual. Não importa, sempre há mais coisas para fazer. Vamos considerar isso uma pequena pausa. Provavelmente passarei o resto da minha vida nesse tipo de rotina. Melhor aproveitar agora ou me arrependerei depois. Caim não conseguiu conter o sorriso. Muitas pessoas desejariam a vida de Steven, mas para Steven isso não tinha qualquer apelo. Mas a responsabilidade que ele carrega não lhe permite simplesmente se afastar, então ele só pode fazer o que deseja antes de assumir o controle total. Até mesmo o pai de Steven, os anciãos da família Stone e a alta administração da Devon Corporation aceitaram isso. Porque, na visão deles, Steven é um herdeiro excepcional. Mesmo em seu tempo livre, ele conseguiu se tornar um treinador extraordinário e nunca negligenciou os estudos necessários para os assuntos da empresa. O termo gênio não poderia ser mais apropriado. Comparado a Steven, Cain não chega nem perto. Só que, com suas vantagens, Cain não só possui a experiência de um treinador quase de elite, como também um sistema incrivelmente poderoso. Portanto, parece que Cain é mais ou menos igual a Steven.